Olá, gente, tudo bem com vocês? Bano, hoje aqui, uma história de vida surpreendente. Estamos aqui hoje com a grande Júlia, né? Pequena só no tamanho, mas uma história gigantesca dela, né? A Júlia é da cidade de Boribi. Estamos com a mãe dela aqui, a Joyce. Ela vai contar um pouquinho da história de vida dela hoje pra gente, né, Joyce? Tudo bem, Joyce? Tudo bem. Júlia, tudo bem, Júlia? Joyce, conta pra gente como que foi que vocês descobriram, como que foi o início, como que aconteceu. Então, a Júlia, no ano passado, ela sempre foi uma criança muito ativa, brincava muito, sempre alegre. E daí, na semana do dia 15 de maio, ela começou a se sentir muito cansada. Ela andava bastante de bicicleta e chegou uma época que ela não conseguia andar um quarteirão. Um cansaço grande. Aí a gente passou por uma perda da minha sogra, né? E a gente achou até que ela estava abatida pelo fato de ter perdido a avó naquele momento. E aí a gente fomos passar pelo médico numa segunda-feira, levei ela na pediatra, porque as pessoas achavam que ela estava bem pálida, né? Ela começou a ficar bem pálida, bem rápido. Aí passei na pediatra e a pediatra falou assim que pediu alguns exames e falou que suspeita de anemia e vermes. Passou uns remédios para ela e pediu uns exames. Esses exames iam ficar prontos a ser feitos só na sexta-feira. Aí a gente teve que ir num aniversário, que eu acredito que é tudo conforme Deus quer, né? A gente foi no aniversário da pastora, da Luana, na igreja, que foi um aniversário surpresa que fizeram para ela, e as moças que estavam lá acharam ela bem pálida. Falavam, Júlia, Joyce, a Júlia não tá normal. Que ela é uma criança ativa, brincalhona, e ela... Aí veio a Emilene veio e falou assim, olha, leva ela para fazer o exame amanhã, não espera até sexta, faz já o exame. Aí eu fui no posto para pegar a folha e a moça falou que colhia o exame para ela. E daí quando a gente foi no outro dia que a gente colheu o exame, no período da tarde, né, eu fui levar meu filho para fazer uma outra consulta e já escutei a enfermeira falando. Não é que a suspeita era que ela fez para anemia e que tinha médico na unidade. E eu me levantei e fui até na salinha assim. Quando eu cheguei na salinha, ela já tinha escrito o nome da Júlia e a suspeita do que era, né? Meu chão desabou. Foi o começo de um pesadelo, fala assim, de um deserto que a gente começou. Hoje a Júlia tem quantos anos? 9. 9 anos. Isso foi descoberto em maio do ano passado, 24 de maio de 2022. Então ela tinha 8 anos. Sim. E como que foi assim, para você conversar com ela, explicar para ela? Então, na hora a gente não sabia nem o que a gente falava, né? O médico da unidade, que eu já estava lá com meu filho, pediu para me descer, pegar ela e já se encaminhar para o UPA. Quando eu cheguei lá para pegar ela, eu falava assim, Júlia, a gente tem que ir pro hospital. Ela só gritava assim, meu Deus, por que eu tenho que ir pro hospital? Porque ela nunca foi uma criança de ficar doente. Sempre uma criança muito ativa, sempre, dificilmente precisava ir ao médico, entendeu? Então foi muito difícil. A partir daquele dia a rotina então mudou completamente, aquela rotina que você tinha. A Júlia ia para aula? Ia para a escola, ia para o projeto. Ela fazia parte de um projeto também lá na cidade de Boribi. Sim, período integral, né, que ela ficava. Aí você teve que explicar toda essa situação para ela. Sim, e né? Como que ela encarou? No começo ela não aceitava, ela até me perguntava, ela falava assim, mãe, por que eu sendo a mais pequenininha tenho que passar por isso? Porque é um tratamento muito doloroso. E começou mudou totalmente a rotina de todo mundo da casa, né? Todo mundo teve que se adaptar e mudar como a gente vivia, né? Mas aí ela começou a entender, não aceitar, né? Mas entender que era necessário para ela ficar boa, que ela teria que passar por aquele processo. Hoje ela faz tratamento na cidade de Bauru. Sim, no hospital estadual. E vocês têm um suporte da cidade de onde vocês moram, de Boribi? Sim, sim. Eles dão todo o apoio para vocês? Sim. A gente tem, né, de condução, tudo. A gente vai com o nosso próprio carro, até para mais conforto dela, né? Porque às vezes a quimioterapia dura mais, pra gente vir num horário que às vezes ela tá mais cansada. Mas eles ajudam sim a gente, quando precisa, para levar, para buscar. Júlia, saudade da escola, dos amiguinhos, como que... Bastante? Já sabe quando vai voltar?
Em março. Em março? Março agora você já volta. Não é? Provavelmente sim. Júlia, você fez amizades com outras crianças lá no hospital? Bastante. Bastante? Ô, Joyce, e sobre o diagnóstico dela, né? Você comentou leucemia, você estava falando para mim. Sim, quando a gente chegou lá que fez os exames, né, foi constatado a leucemia. O laboratório já tinha ligado na cidade de Borebi, né, e falou que ela estava com uma suspeita de leucemia, que eles iam fazer a recontagem do exame. Fizeram a recontagem, o médico já encaminhou a gente para o UPA de Agudos. Chegou lá, foi feita uma nova coleta e a nova coleta veio com a confirmação de leucemia. De tudo indicava que fosse, né? Aí foi feito o pedido de... O que foi, Júlia? Olha ali, mostra ali, Carol. Ela viu uma siriema, mostra ali. A natureza, né? Ela ficou encantada com a... Ele não vem aqui. Ai, que bonitinho. E como a gente estava falando... Aí foi feito um pedido de transferência, né? De vaga para o estadual. Daí na terça-feira mesmo à noite, uma meia-noite, a gente conseguiu a vaga. Foi conseguir a vaga, né? Lá. E a gente foi transferida para o estadual, que foi onde começou todo o tratamento, todo o diagnóstico foi lá. Ela ficou internada um tempo lá? Sim, quando a gente chegou lá, a médica veio e falou que ela precisou ir para a UTI, que o quadro era muito grave, porque os leucócitos eles têm até uma quantidade, né? E o dela tava 998 mil leucócitos, então tava muito alto. Aí a médica chegou pra gente, a doutora Edna do Hospital Estadual, falou: olha, a gente vai mandar ela pra UTI, porque tá muito alto, a chance do rim dela parar é muito grande, e se o rim dela parar, ela não aguenta. E aí a gente foi pra UTI. E foram 6 dias na UTI, e depois mais 3 dias no quarto, e a gente conseguiu a alta para casa para dar início ao tratamento no ambulatório. E tivemos aí uns 2 anos de pandemia, né? Como foi a sua preocupação? Porque a gente sabe que é bem preocupante, né? Numa situação igual a Júlia se encontrava, né? Os cuidados teve que ser redobrado. Sim, foi muito assim, de contato com as pessoas, reduziu bastante a frequência de sair, a frequência de amigos, de colegas, de poder ir nos mesmos lugares. Quando a gente ia, tomava todo cuidado, ela sempre de máscara, ela usa máscara em todo lugar que ela vai até hoje, né? Mesmo agora ela já estando com a imunidade um pouco melhor, ela sempre usa, porque o tratamento da leucemia, na realidade, ele zera todas as células ruins, mas também muitas das boas, né? Quase todas as boas. Então ela ficou sem imunidade, então a gente tinha muita preocupação, assim, medo de ter alguma intercorrência, né, durante o tratamento. Mesmo assim, ela acabou tendo 2 intercorrências, né, que foram 2 internações por febre. Uma delas, ela teve um derrame pleural, ela teve uma pneumonia que evoluiu para um derrame pleural em julho, e ela fez a cirurgia de drenagem. E a outra foi agora em janeiro, dia 9 de janeiro, foi a última internação que a gente fez também, porque ela fez febre, teve uma infecção de urina, e depois a febre não cessava, e foram investigar, que ela estava com suspeita de fungo no pulmão. Tudo isso devido à imunidade ter zerado. Sobre a alimentação dela, ela consegue se alimentar bem? Sim, ela é uma pessoa assim que come super bem, uma criança que come super bem, ela gosta de legume, vegetal, tudo. Existem algumas coisas que ela não pode, no caso são as coisas cru, né, de tudo que vai fazer tem que lavar muito bem, deixar higienizar, e os lactobacilos vivos, né, Yakult, essas coisas ela não pode. Percebi que a Júlia tem bastante pulseirinha. Quem que faz essas pulseirinhas? Você, Júlia? Você vende, Júlia? Fala pro pessoal. Pra vender, porque eu tava internada, daí uma médica deu pra mim porque a filha dela fez. Aí você começou a fazer e você vende bastante? Daí agora nós faz pulseira, chaveiro de celular, prendedor de chupeta e o que mais? Canetas. As canetas. Sim.
qual foi a primeira pulseira, qual era o significado da primeira pulseira? O que Jesus faria? Foi através dessa pulseira que ela ganhou de uma médica que a gente começou a fazer. E foi... A Júlia é linda, gente. Joyce, a gente sabe que você está tendo o apoio também da Portadora da Esperança aqui da cidade de Agudos, que vai ter também um projeto deles, eles vão estar ampliando também para a cidade de Boribi, né? O que você tem a falar a respeito desse projeto? Sim, as portadoras, elas na realidade elas acolheram a gente, né? A Carol, a gente conhece a Carol, eu já conheci a Mônica de algumas vezes que ela foi para Boribi, mas daí quando a gente começou o tratamento da Júlia, a Carol também estava passando pelo dela e a gente acabou conversando e mais que prontas assim, elas acolheram a gente, ajudaram a gente quando a gente estava passando por isso, né? Nas internações, no apoio de mandar os livros, as coisas para ela, para não ficar, né? Ociosa, de prestar atividade, de ligar, de perguntar se está tudo bem, de perguntar se está precisando de alguma coisa. Elas ajudaram muito a gente. Os Portadores da Esperança têm sido um canal de bênçãos, né? Sim. Na vida dessas pessoas. E ela sente muita falta da escola, dos amigos? Sim, ela sente muita falta dos amigos e os amigos dela, né? Porque eu falo assim, que onde ela passa, os coleguinhas ficam perguntando dela. E ela não vê a hora de voltar para a escola, né? Que ela fala assim, que eu acho que era uma distração, né? E acaba que fica muito tempo ociosa, muito tempo vago, né? Que agora já vai indo para 8 meses sem ir para aula. Mas ela fez as atividades em casa, tudo, mas a vontade de estar com os amigos dela é muito grande. Joyce, ela tem 9 anos, mas a gente sabe que ainda tem o porquê. Mãe, por quê? Como que você encara isso? Então, foi muito difícil explicar para ela o porquê que isso estava acontecendo com ela, né? Porque ela me perguntava assim, mãe, por que eu, a mais pequenininha, né? E a gente também se pergunta, né? O porquê, Senhor, né? Uma criança inocente, uma criança cheia de vida, passar por isso. E só que depois a gente fala o pra quê, né? Porque ela sempre falava assim, mãe, mas por que eu? Eu falava assim, Júlia, Deus sabe o que faz. Às vezes a gente tem que passar por um processo para a gente ser pessoas melhores. Porque a gente acha, às vezes, que a gente somos pessoas boas, mas a gente tem muito a melhorar, muito a aprender, a empatia com o próximo. Porque eu falo assim, às vezes a gente não dá valor para um dia que a gente passa com a família, para uma tarefa que você pode fazer com o seu filho, uma atividade, eu sempre muito ocupada, muitas coisas para fazer, e a gente acabou tendo que parar no tempo e começar a se reinventar, né, para passar o dia. Então foi muito assim, o pra quê que Deus queria que a gente passasse por aquele processo. Deixar uma mensagem para as pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Eu acho que no tratamento, no diagnóstico, tudo é nunca perder a esperança, a fé de um Deus grande, que eu falo assim que é um Deus de detalhes, que Ele cuida da gente nos mínimos detalhes, porque todo o nosso processo foi Deus a cada dia, provendo a cada dia. A gente, quando a gente recebe um diagnóstico desses, a gente passa a viver pela fé. Realmente a gente vive pela fé. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Mas quando você enxerga Deus lá na frente, você tem a esperança que o amanhã vai ser melhor. E foi assim. A gente teve dias muito difíceis, muito difíceis. Mas nessa caminhada a gente conheceu pessoas muito iluminadas, muito especiais. Então eu falo assim, não foi fácil, mas com as pessoas que você vai conhecendo no caminho, se torna mais leve. Porque eu falo assim, é um tratamento dolorido, né? Eu falo assim, como mãe, a gente quer tirar a dor deles no dia, na hora ali, quando eles pedem, a gente quer tirar a dor deles, mas a gente não pode. Então é tudo um processo de esperar o tempo, como que eu posso explicar para você assim? Que a gente aprende a esperar no tempo de Deus, no tempo que as coisas têm que acontecer. E uma coisa que eu acho assim muito assim, que a gente, uma promessa que a gente fez. Um dia a Júlia olhou para mim e falou assim, mãe, promete para mim que eles não vão me furar mais, porque eram muitas agulhadas, muitas furadas.
E eu olhei para ela e falei, olha, Júlia, a mamãe não pode prometer que não vai te furar mais. O que eu posso te prometer é que todas as vezes que for te furar, eu vou estar do teu lado. E tem sido assim, foi uma promessa. Como diz, a gente começou junto e vamos junto até o fim, né? E graças a Deus a gente tá... A pior fase a gente passou, que é a fase de quimioterapias mais agressivas, né? Agora a gente entrou em manutenção. Essa manutenção tem mais ou menos assim, uma noção de quanto tempo pode durar? Até maio de 2024. Até mais de 2024. Sim. Que é uma fase que a gente vai em espaços mais longos, né? Em um intervalo maior de dias e toma os remedinhos em casa. Joyce, transplante. Então, quando a gente começou, várias pessoas nos procuraram, né? Que são doadoras de medula, se oferecendo para se ela fosse precisar. Só que a leucemia, às vezes as pessoas não têm essa informação. Não necessariamente as pessoas têm que passar, quem está passando pelo tratamento irá fazer transplante. Por quê? Porque quando o organismo reage à quimioterapia, então ele só faz o tratamento quimioterápico, entendeu? Não há necessidade de ser passado por transplante. A gente tem uma amiguinha da Júlia que ela foi para o transplante, a Elisa. Graças a Deus, ela pegou a medula do papai, já está bem, pegou a medula. Tem algumas pessoas, mas dependendo da faixa etária e de como o organismo reage, não é necessário o transplante, não precisa o transplante. Legal. Então é de suma importância, né, que sempre que a pessoa puder se inscrever lá para ser um doador de medula. Sim, porque muitas vezes a gente somos só doador de sangue e também podemos ser... Sim. Você falou uma coisa muito interessante da doação de sangue. Doação de sangue e a da medula é muito importante, porque quando falava em doação de sangue, eu falava assim, só quando acontece acidente, né? E a gente passou por uma fase que a Júlia fez muitos transplantes de sangue, recebeu muitas bolsas de sangue, muitas bolsas de plaqueta, porque no tratamento da leucemia as plaquetas caem muito. Então ela recebeu muitas bolsas de plaqueta, muitas bolsas de sangue. E aí a gente começa a ver como que é importante, né? Uma bolsinha tão pequenininha que ela tomava num dia, no outro dia ela estava bem, né? E que fazia uma mudança tão grande no organismo. E a medula também, porque nem sempre as pessoas da casa vão ser compatíveis, né? Existem casos que às vezes o pai e a mãe não são compatíveis. Então, no caso, a doação de medula faz ter esperança para essas pessoas, né? Que quando elas vão fazer o transplante, elas fazem os testes e precisam de uma porcentagem, né? E às vezes a gente é compatível com alguém e a gente não faz esse ato de amor, né? Porque eu falo assim, a doação de sangue e a doação de medula é realmente um ato muito grande de amor, porque faz uma extrema diferença na vida de quem recebe.